Para começar, você é super recente, né? Então, eu queria te apresentar, Marcelo Zapia, diretor de Gente e Gestão da CVC Corp. Conta, você chegou em janeiro, é isso? Conta de onde você veio, um pouquinho da sua experiência para a gente. Muito boa tarde, Danilo, Igor, pessoal da Panrotas, todos que estão aí nos vendo. Muito agradecido de estar com vocês aqui falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Eu sou engenheiro metalurgista, formado aqui na Universidade de São Paulo e comecei minha carreira há algum tempo atrás. Estou há 5 meses na CVC e, para resumir um pouco, eu trabalhei os primeiros 10 anos da minha vida numa indústria de metalurgia de alumínio. E no meu último ano desta empresa, eu me transferi para recursos humanos. E aí eu mudei completamente a minha carreira, né? Estava 100% na área técnica, na área de produção, na área industrial, e fui aprender a lidar com gente, trabalhar com pessoas, né, nesse mundo maravilhoso que é o mundo de RH. Desde então, eu tive algumas outras experiências. Antes de estar aqui na CVC, eu fiquei praticamente 5 anos no Grupo Santander, mais especificamente na GetNet, a empresa de meios de pagamento, né? E um pouco no banco. Antes disso, eu tive passagens por Marfrig, Tecnisa, Tivit, 8 anos e meio, e Alcan, quase 10 anos. Bacana. E o que te levou a essa mudança para o turismo? O que te atraiu na proposta da CVC Corp, para você chegar no turismo? Algumas coisas. Por exemplo, a indústria de serviços, eu já tenho bastante experiência, né? E turismo não deixa de ser uma prestação de serviço, sendo que o produto, muitas vezes, é a realização do sonho de uma pessoa, de uma família, de amigos, etc., né? Então, eu gosto muito de serviço. E algumas outras coisas me atraíram. O produto em si do turismo, né? Ou seja, viagens, intercâmbio, viagem de lazer a negócios. Então, são momentos de troca, são momentos de crescimento, são momentos onde as pessoas se transformam, né? E acho que isso é muito legal. Outra coisa também que me atraiu foi a possibilidade de contribuir com uma mudança na CVC, com toda a construção do nosso mundo digital, né? Ou seja, além dos canais tradicionais de loja que a gente tem, e os canais de atendimento, a gente também reforçar bastante o digital para cada vez mais posicionar a CVC como uma empresa multicanal e que tem o cliente no centro, né? Então, contribuir para a história de uma empresa que é brasileira, já multinacional, e tem muita coisa para ser feita, me atrai bastante, né? Isso foi, com certeza, coisas que me ajudaram a tomar essa decisão. Bacana. E, para começar, eu queria que você fizesse um overview da sua área, que você falasse um pouco das suas atribuições dentro da CVC Corp, e como essas atribuições afetam diretamente o dia a dia dos colaboradores, né? Por quantos colaboradores hoje tem a CVC Corp no total? Hoje, Danilo, a gente tem mais ou menos 4.000 pessoas, cerca de 3.000 no Brasil, outros 1.000 entre Argentina, México, Colômbia e um negócio que nós temos nos Estados Unidos, tá? A gente olha para a cadeia inteira de colaboradores, são mais de 16.000, entre parceiros, representantes, fornecedores, gente que está muito próximo da nossa atividade, tá? Então, a gente movimenta bastante, muitas pessoas. Se eu te resumir em uma frase, a principal missão, vamos dizer assim, da minha área e, consequentemente, minha, é contribuir, né, com a evolução da cultura. Nós estamos indo para uma cultura cada vez mais forte de ter o cliente no centro, de usar a multicanalidade, entrar com o digital, né? E esta cultura, ela tem que ser de todas as pessoas da organização. Nós estamos com um presidente novo, que tem também uma experiência muito forte na indústria financeira, em varejo, em indústria de e-commerce também, né? E, então, essa disseminação da cultura, né, para garantir que o cliente está no centro, que a sua jornada é super importante, e os canais físicos, que são muito importantes para o nosso negócio, e digitais, eles se complementem e nos ajudem a fazer mais e melhores negócios. Um exemplo de como isso se desdobra
é, por exemplo, a parte de comunicação. Então, como que a gente comunica esses atributos de cultura, esse posicionamento da empresa para todos os colaboradores? Uma vez que a gente acerta, por exemplo, né, que define que o cliente está no centro e que o digital não é só um aplicativo, mas é um modo de pensar simples, ágil, sem burocracia, como é que a gente contrata pessoas que têm uma visão de cliente, que gostam de lidar com o cliente, né? E depois, como é que a gente desenvolve essas pessoas aqui dentro para explicar os desafios futuros da CVC e garantir que elas estejam engajadas, né, na nossa jornada. Então, esses são alguns exemplos de como a atividade da área de gente e gestão se desdobra para ajudar a empresa nessa caminhada dela. Uhum. Bom, logo depois da sua entrada, a gente começou a enfrentar uma grande crise, né, uma crise mundial. A gente teve a pandemia de coronavírus declarada em março, e que foi 12 dias após o início do primeiro programa de estágio da CVC, né, da CVC Corp. São 40 estagiários que foram selecionados e 12 dias depois já foram colocados em home office. Como que vocês têm trabalhado isso? O que estava planejado e o que mudou a partir do home office? Esse é um belo exemplo de uma coisa que eu acredito muito, que uma das principais competências que os executivos de hoje têm que ter é a capacidade de aprendizado. Muitas vezes a gente está diante de situações que a gente não prevê, e por não prever, nem sempre as fórmulas passadas que nós conhecemos vão se ajustar para os problemas futuros, né? Então, esse exemplo que a gente vai abordar é muito interessante. Nós fizemos o primeiro programa de estágio, recrutamos 40 estagiários, foi um processo bastante crítico, com várias etapas de seleção online e offline também, em grupo, né? E nós montamos uma agenda de ambientação na CVC, conhecimento das nossas unidades, capacitação junto às áreas. E, você tem razão, 12 dias depois tivemos que mudar absolutamente tudo. Lembra aquele processo que nós fizemos? Então, muda tudo. E e o home office foi talvez a menor das mudanças que a gente fez para os estagiários, né? A gente concentrou toda a capacitação nos primeiros 2 meses, né? 100% dela. Mudamos também a forma de fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente usou muito a ferramenta de live, né? Capacitações online com executivos da companhia. E aí a gente foi aprendendo. Então, a gente viu, por exemplo, que o chat que fica ao lado da live é uma ferramenta muito interessante de interação. Às vezes até melhor do que num formato tradicional de palestrante e auditório, né? Porque as pessoas se sentem muito mais à vontade de fazer perguntas e de interagir. É muito interessante. Então fica mais dinâmico, né? E também, para mim, eu, por exemplo, capacitei eles numa determinada matéria, eu estava falando de cultura para eles, e aí, à medida que eu ia interagindo e colocando algumas coisas, o pessoal ia comentando, né? Pô, isso aí é legal, tal. Então, a gente consegue ter um termômetro se a coisa está indo bem, né? E agora a gente vai entrar na segunda fase, que é a fase onde esses estagiários são alocados nas suas áreas, e aí vem o segundo desafio, que é manter o job rotation, ou seja, conhecer os processos da área, mas de uma forma online, todo mundo em casa, né? E para a gente ter certeza de que a direção estará correta, né, lembrando que o principal objetivo de um programa de estágio é o aprendizado, é o desenvolvimento dessa turma, a gente está com acompanhamento do time de educação muito perto e muito forte, né? Acho que esse é o segredo, está sempre perto e testando e aprimorando as coisas que dão certo e corrigindo as coisas que a gente vê que precisam de correção. Essa, na verdade, era a minha próxima pergunta. Como que vocês estão acompanhando e como vocês estão garantindo o 100% de aproveitamento, né? Como avaliar se aquele estagiário absorveu não só o trabalho, só a área que ele vai atuar, se ele não só entendeu o que ele vai fazer, mas o próprio DNA da empresa, né? Que é um dos principais pilares de um programa de estágio, você entender o DNA da empresa. Então, como que vocês estão avaliando e mensurando se o programa está progredindo, se eles estão absorvendo? Sem dúvida nenhuma. Então, o primeiro ponto, nós temos uma área, que é a cvc.edu, é a nossa área de educação, né?
Ali nós temos uma pessoa que é dedicada exclusivamente para acompanhar o programa de estágio, que é um dos principais pilares de formação de colaboradores aqui, né? A porta de entrada, vamos dizer assim, do talento de amanhã da empresa, né? E a gente quer que eles fiquem aqui, quer que eles sigam carreira, se desenvolvam, que a CVC faça sentido para a vida deles, né? Esse é o principal objetivo. Então, temos uma área e uma pessoa qualificada para acompanhar o processo inteiro. Já no modelo antes da pandemia, a gente tinha uma série de avaliações, de feedbacks dos estagiários e também provas que eles vão fazendo à medida que o programa vai se desenrolando, porque eles precisam ser aprovados, tá? Não é um programa de progressão automática, não. Eles vão ser expostos a conteúdo prático e teórico e tem que dizer se eles estão sendo aprovados. O que eu acho que está sendo muito legal, né, é que, como a gente está fazendo muito nesse esquema de lives e com o uso de chat, a interatividade dos dois lados, de quem está ministrando aquele conteúdo e de quem está aprendendo, é muito grande. E experiência pessoal, quando eu estava passando, né, o conteúdo, você vai interagindo, aí você vê, pô, isso aqui foi legal, então eu posso reforçar esse exemplo também numa outra situação. E aí é bom para você também. Então, essa interatividade ajuda e acho que dá um dinamismo maior do programa, né? A gente sabe que vai precisar ter um momento onde eles vão ter o contato pessoal, né? Isso não vai mudar. Em algum momento, quando passar essa crise, a gente vai ter também a interação pessoal. E aí vai complementar a formação deles. E a formação deles também não envolve assuntos relacionados ao trabalho, né? Vocês têm outros conteúdos que abordam saúde emocional, comportamento. Eu queria que você falasse um pouco desses conteúdos e a importância deles num processo como esse, e se teve alguma mudança, por exemplo, saúde mental, que poderia ter um peso menor antes da pandemia, agora se tem um peso maior, se teve alguma mudança em relação ao conteúdo. Não, muito bom, Danilo. O nível de ansiedade da turma já é naturalmente alto, né? Nós somos ansiosos, e aí você pega a turma que tem, sei lá, por volta dos seus 22 anos, né? É um nível de ansiedade que você pode imaginar. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, teve a questão do home office, quando mudou, choviam perguntas, mas e agora? E agora? Calma, a gente vai dar certo, o objetivo é aprender, etc. Bom, como aqui nós estamos preocupados em formar executivos, né? Formar essas pessoas para que elas possam fazer diferença aqui na sociedade. A gente fez capacitações levando em conta habilidade de negociação, resiliência, liderança de pessoas, temos capacitação em gestão por processos também, né? E além da o próprio conhecimento do que cada área da CVC faz. Nós somos uma empresa de uma operação relativamente complexa. Por quê? Porque o que se vende hoje, por exemplo, um produto de lazer, ele vai ser utilizado pelo cliente meses à frente. E desde o momento da reserva até o momento do uso, várias coisas podem acontecer, como uma mudança no horário de um avião, de um voo, um upgrade ou downgrade de hotel, uma mudança de datas, etc. Algumas dessas mudanças pode ser por sugestão ou necessidade do cliente, outras de algum parceiro, como uma companhia aérea. Então, a CVC tem uma complexidade operacional importante e o conhecimento deles no dia a dia dessas áreas é fundamental para que eles possam entender do nosso dia a dia, do nosso processo, e assim serem executivos que vão fazer diferença. Uma coisa que a gente sempre bate muito forte na capacitação, Danilo, é que enquanto eles estão na fase de seleção, uma parte um pouco romântica, né? Eles estão se provando, se vendendo, fazendo teste, tem acompanhamento muito forte dos nossos parceiros da área de RH. Eles vão para e aí eles chegam na CVC, a gente faz a apresentação, bota em capacitação, então é uma dinâmica diferente. Quando eles vão para a área, eles vão ter contato com os processos. Isso significa ter contato com tudo que é bom, né, que a área faz bem, e também com os problemas que as pessoas têm e que as áreas têm, né? Nada é 100% perfeito. E o que a gente ensina muito eles nessa etapa, né, na preparação, vão para lá e entendam os problemas como oportunidade de vocês saberem como na prática as coisas acontecem, para vocês saberem a causa desses problemas e para que vocês possam sugerir melhorias.
Porque se eu não entendo o problema que o outro tem, como é que eu vou fazer uma sugestão de melhoria para ele, né? Eu não tenho como. E, por fim, uma coisa que eu acho super importante para o público de estagiários, quando for o caso trainees, e para todo mundo, é que a gente precisa se aprofundar. Hoje eu vejo muitos executivos jovens, enfim, que já estão no mercado há mais tempo, e em muitos casos, infelizmente, o nível de superficialidade é grande. As pessoas precisam entender que para a gente fazer a diferença na vida de uma pessoa, num processo, nós temos que ter profundidade nas análises, consultar fontes, ir atrás, ser curioso. Isso é uma coisa que a gente tenta passar muito para eles, tá? Tá. E, ao mesmo tempo que vocês desenvolvem um programa como esse, também, e os veteranos, né? A gente também não pode deixar de comunicar, de se relacionar, principalmente a sua área, com os veteranos. O que a empresa vem fazendo? Como vocês estão medindo a própria saúde mental dos colaboradores que hoje estão em home office? Como está sendo esse trabalho com os veteranos? Excelente ponto, viu, Danilo? Desde o momento zero em que nós definimos as ações para atuar durante a crise, a gente investiu muito em comunicação direta, clara, para todo mundo com canais diferentes, né? Então, por exemplo, nós tivemos que tomar medidas difíceis, medidas importantes, para garantir que a empresa passe por esse momento e saia de uma maneira o mais saudável possível para que a gente possa depois retomar nossa trajetória de crescimento. Então, tivemos que tomar medidas duras, como, por exemplo, a redução de jornada, com redução salarial, isso foi divulgado, a informação pública, nós congelamos as vagas que a gente tinha, exceto da equipe do digital, cortamos toda e qualquer hora extra, entendeu? Então, primeiro ponto, comunicação, ou seja, muito bem estruturado, da diretoria para os seus diretos e daí para baixo, por que estamos fazendo, qual é o objetivo disso, quanto tempo vai durar, e quais são as dúvidas que as pessoas estão tendo para a gente poder resolver. Fizemos um Q&A, por exemplo, na sexta-feira, que nós divulgamos, de 25 questões. Ao longo do final de semana, e na segunda-feira seguinte, ele já tinha 52. Então, a gente foi, à medida que as perguntas vinham chegando, a gente foi revisando o Q&A, colocando as respostas e disponibilizando para as pessoas. Como? Através de lives que cada diretor está fazendo com a sua equipe, através de lives que eu pessoalmente fui fazer com o time de gente de gestão e também com as outras áreas, e nós também estamos fazendo comunicação direta com o presidente. Já fizemos 2 encontros virtuais do Leonel com 100% dos colaboradores, né? Em todos os países com tradução simultânea, para que todos possam ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, colocar suas preocupações, ouvir das lideranças e também do Leonel para onde o negócio vai, como a gente vai chegar até lá. E o nosso entendimento, Danilo, é que quando a gente coloca a comunicação de uma forma respeitosa, sem subestimar a inteligência das pessoas, né? E levando em conta que do outro lado existem seres humanos que estão com dúvidas legítimas, a gente consegue o engajamento deles, mesmo nas ações mais difíceis, tá? Nós estamos com a equipe muito engajada nesse momento, e todo mundo querendo ajudar a CVC, entendendo que é um momento difícil, mas que com a gente juntos, com a nossa união, a gente vai conseguir passar. Além disso, a gente periodicamente solta informes na nossa área de comunicação, dicas para você organizar as suas finanças pessoais, dicas de bem-estar, dicas de saúde. Nós temos, por exemplo, uma alternativa de oferecer o médico na tela, que é um atendimento médico disponibilizado pelo nosso parceiro, onde você agenda uma consulta como essa aqui, sem precisar sair de casa, totalmente de graça. A gente também aumentou muito a quantidade de cursos na nossa academia, na cvc.edu. Os acessos aos conteúdos que a gente tem lá, tem curso de idiomas, curso de negociação, curso de liderança, né? Mais do que duplicaram em abril, em relação a março, né? Então, nós estamos fazendo muita comunicação, muito investimento em treinamento, em capacitação, e muitas dicas de como a pessoa tem que ficar em casa de uma forma saudável para que ela possa voltar forte e engajada.
E vocês estão medindo, por exemplo, a produção no home office é similar ao igual ao que estava no escritório? Como que vocês estão medindo essa produção? É maior até, viu? É maior? Nas áreas operacionais, a gente já tinha uma previsão de trabalhar com uma quantidade importante de pessoas no home-based, né? Ou seja, mudar o local de trabalho do escritório para as suas casas. A gente já queria fazer isso antes da crise até, porque a gente entendia que a gente ia melhorar a qualidade de vida dos colaboradores através de menos trânsito, menos estresse, né? A pessoa está num ambiente melhor. Então, a gente já veio se preparando para esse momento, né? Então, por exemplo, equipes operacionais, eles têm que fazer reportes diários, e dependendo da equipe, é um por turno, ou seja, um de manhã, um na hora do almoço, um à tarde. A depender da equipe, a gente faz um por dia, e tem equipes que fazem dois, tá? Nas equipes de apoio, a gente usa muito o sistema de metas, prioridades, então todo mundo tem as suas metas individuais. Eu, por exemplo, faço semanalmente um acompanhamento com a minha equipe de tudo que está acontecendo, fora as interações diárias, fora os one-on-ones que a gente tem com todo mundo, tá? A nossa impressão qualitativa e quantitativa é que a produtividade não só não diminuiu, como aumentou. Porque é interessante, a gente começa a emendar uma reunião atrás da outra, né, e fica tudo muito rápido, e você elimina o deslocamento, Danilo. Então, é bem interessante, né, e vai trazer consequências legais para o futuro da relação de trabalho, na minha opinião. A minha próxima pergunta, você até chegou a tocar em algum ponto, que era, na sua opinião, como profissional da área de gestão, de RH, de gente, o trabalho em casa, ele se torna mais fácil ou ele ainda é mais difícil? Como fazer o equilíbrio dessas duas coisas? Eu diria que é diferente, né? E a questão chave é essa que você colocou, é equilíbrio. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando em casa, eu preciso me vestir como se eu estivesse no escritório, né? Porque é um trabalho. A única diferença é que eu estou na minha mesa, estou no meu escritorinho aqui, mas é um trabalho. E a gente tem que colocar limite. Então, tem a hora, por exemplo, de focar no trabalho, a porta aqui está fechada, ninguém entra, né? E tem os momentos, como almoço, como pausa, que também não é trabalho, né? Então, ter uma agenda bem definida, ter um espaço tranquilo, reservado, onde a gente possa se concentrar é super importante. E também a autogestão. Eu não posso, por exemplo, levar trabalho até 11 da noite, como eu confesso que aconteceu nos primeiros dias, né? Porque é muito fácil, você começa aí e não para. Mas tem que ter uma disciplina, tem que ter horário para começar, horário para acabar, as pausas, mesma coisa. Então, não é mais difícil, Danilo, é diferente. E eu acho que para nós é bom, porque está na nossa mão. Se a gente fala muito em empoderar as pessoas, né, o empoderamento começa na decisão e disciplina da minha agenda diária, né? Então, isso para mim me ajuda e me desenvolve. Certo. Eu estava lendo hoje até uma pesquisa recente da FGV que apontou que o home office deve crescer 30% aqui no Brasil após a pandemia. Qual que é a sua opinião, pessoal, em relação a isso também, e a da CVC? Você disse que já estava sendo estudado alguns home offices para algumas equipes. Então, vocês estão de acordo com essa tendência? Sem dúvida. Por várias razões, né? A primeira razão se a gente lembrar um pouquinho de como as relações de trabalho eram até pouco tempo atrás, a principal premissa que a gente tinha era que 100% das pessoas tinham que estar 100% do tempo no escritório. A tendência dos modelos de trabalho remoto, flexibilização, ela é relativamente recente, tem não mais do que 3, 4 anos, né? Antes disso, a lógica era 100% essa. E hoje, o que eu acho que toda a sociedade aprendeu é que não precisa estar 100% das pessoas 100% do tempo no escritório. Isso abre possibilidades muito interessantes. Imagina, por exemplo, que eu tenho que contratar uma função na minha área, um cientista de dados para trabalhar em RH, por exemplo. E eu achei uma pessoa muito qualificada lá em Belo Horizonte.
Anos atrás, eu ia fazer uma proposta para essa pessoa contando que ela tinha que se mudar para Santo André. Hoje, talvez não. Hoje, talvez eu possa contratar ela lá em Belo Horizonte, a estabelecer uma rotina de trabalho como essa e combinar que ela vai passar dias, por exemplo, aqui e dias lá. Então, isso pode ser possível, né? Ainda que, de novo, a gente tem estar com as pessoas fisicamente é importante para trocas, etc. Né? Então, com relação à continuidade, nós já estamos trabalhando num plano de retorno aos escritórios. Esse retorno vai ser feito de uma maneira 100% segura e muito tranquila, com o uso revezado de home office e trabalho. Até porque a gente vai ter recomendações de distanciamento que a gente vai ter que seguir, né? Então, eu acho... A partir de quando? Você sabe? Já tem alguma data? Não, nós não temos data. O governo recentemente ampliou a quarentena até 31 de maio, né? A gente não tem data ainda, mas nós estamos com o plano pronto, porque a hora que tivermos uma data, vamos implementar rapidamente. Então, eu acho sim que a porcentagem de pessoas trabalhando em home office e fazendo revezamento entre casa e escritório vai aumentar, né? E não necessariamente a produtividade vai cair por causa disso. Tá. E, na sua opinião, o que muda no pós-pandemia, principalmente para a área de gente e gestão? Novos processos, novas formas de seleção, até um novo programa de estágio como esse que não tinha sido pensado antes disso? O que muda a partir de agora? Eu acho que tem mudanças muito interessantes, né? Primeiro, vamos voltar ao ponto inicial da nossa conversa, que foi cultura. Cultura tem várias definições e uma das que eu gosto é que é o conjunto entre comportamentos de pessoas, os símbolos que existem na organização e os sistemas, né? Quando todo mundo, por força maior, é obrigado a ficar em casa, automaticamente toda a parte de simbologia do escritório, enfim, de N situações, ela vai por terra. Então, com o home office, a gente tem a possibilidade de remover automaticamente as barreiras de símbolo que a gente tinha até então, né? E isso vale tanto para a CVC como para qualquer outra indústria. Eu participo de grupos com vários executivos de RH, e esse é um tema que a gente tem discutido bastante. Os processos de transformação cultural, eles serão facilitados, porque as relações vão ser diferentes. Outra coisa que a gente aprendeu é que é muito fácil a gente fazer a comunicação com o colega do lado, com a área do lado. Muitas vezes, em muitas organizações, a comunicação entre áreas é um ponto para ser melhorado. E a gente viu que é muito simples. Não tem que ir até o andar do outro, não tem que ir até o prédio do outro. A gente tem formas de agilizar a comunicação para termos mais colaboração. Esse é um ponto que é fundamental que a gente mantenha, né? A possibilidade de você acessar talentos em locais mais remotos também é outra possibilidade, né? Eu acho que a gente vai ficar mais equilibrado. Se a gente vai ter o home office com a mesma produtividade, né, vamos ter menos trânsito, menos impacto nas cidades, mais agilidade, mais produtividade. Eu acho que tem coisa muito positiva que fica para depois. Tá? E, para encerrar, quais as lições e as oportunidades que vocês, como empresa, como a CVC Corp, tirou a partir desse cenário que, obviamente, ninguém estava acostumado e ninguém imaginava que ia acontecer? A primeira delas é a capacidade de se reinventar. Muitas vezes, o sucesso passado que eu tive na minha vida, nas minhas passagens anteriores, que você, Danilo, teve, que as equipes tiveram, quando você está diante de um problema novo, sem precedentes, não necessariamente as coisas que funcionaram no passado vão passar a valer agora. Então, a capacidade da gente se aprender, de rapidamente entender um problema, conversar com pessoas de fora, ver o que outras empresas estão fazendo, né? E definir rapidamente prioridades e ações, eu acho que é um aprendizado que fica para sempre, né? E isso é uma mudança grande. 20, 30 anos atrás, era muito importante conhecer os processos atuais. Hoje, mais do que nunca, a nossa capacidade de entender
os contextos de um mundo que é imprevisível e a gente saber navegar em águas mais difíceis, né? Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, a questão da colaboração. Nós vimos que é possível a gente aumentar a interação entre equipes, a gente facilitar a comunicação, fazer as mensagens chegarem de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Então, por exemplo, nas lives que a gente tem com o nosso presidente e todo mundo, aquilo é uma garantia para que as mensagens chaves sejam disseminadas sem qualquer tipo de filtro até o nosso colaborador, sabe, do nível mais operacional possível, né? Então, isso não pode se perder. E o terceiro ponto, e o quarto ponto, a questão da cultura. Eu acho que uma organização que aprende mais rápido, que tem pessoas que estão colaborando mais e que tem maior capacidade de fazer conexão, ela pode também entender melhor os seus clientes, pode trazer para dentro uma cultura mais voltada ao cliente e, com isso, a gente poder ter muito sucesso. Até porque a retomada, quando ela acontecer, ela vai depender de um entendimento do que o cliente na ponta está demandando, o que ele quer consumir, para que a gente possa oferecer uma experiência muito legal para ele. Tá. Marcelo, e para encerrar, eu queria que você deixasse uma dica. A gente tem leitores de pequenas empresas, de grandes empresas, como é o caso da CVC. Qual é a recomendação que você deixa hoje para o colaborador, seja de capacitação, seja de saúde mental, e também para a empresa? Como que ela deve agir, independente do tamanho que ela tenha, como ela deve agir, como ela deve se relacionar com o seu colaborador? Para o colaborador, né? Para você que está começando a carreira, que já está num estágio onde está numa progressão, aprenda. O aprendizado é talvez uma das competências mais importantes e talvez mais difíceis. Todo mundo que faz uma determinada ação, um determinado projeto, e essa ação dá certo, você acaba lembrando dessa fórmula, né, para repetir em casos futuros. Muitas vezes os problemas são novos, ninguém previu, são situações em que ninguém poderia prever. Então, onde a gente vai buscar soluções novas, com conexões novas, com conteúdos novos, e muitas vezes, para a gente aprender um conceito novo, temos que desaprender um antigo. Então, isso é muito importante. Sejam curiosos, né? A curiosidade, ela tem ligação direta com o potencial de aprendizado e o potencial de desenvolvimento das pessoas. Não se contentem em fazer uma atividade apenas porque alguém pediu, mas questionem por que aquilo vai ser feito, por que não pode ser feito de outra forma. A inovação, ela está presente no dia a dia de todo mundo e nas pequenas coisas. Um processo que é melhorado para atender um cliente é uma inovação. E com relação à empresa, Danilo, a minha recomendação é: vamos investir na comunicação, sabe? Vamos comunicar para as pessoas claramente o que se espera delas, as prioridades da empresa, vamos envolvê-las na tomada de decisão, porque sempre que a gente envolve pessoas na tomada de decisão, elas não vão fazer porque alguém pediu, elas vão fazer porque a ação é delas, porque elas acreditam, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental, tanto para os colaboradores, tanto para as empresas. Muito bacana. Tem algum ponto que eu não abordei que você queria destacar, que você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo e destacar e pedir para todo mundo que continuem se cuidando, né? Isso vale para a CVC, vale para todo mundo que está lendo, escutando a entrevista, né? Se cuidem, o momento é um momento importante, é um momento difícil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e cada um de nós fazendo a sua parte, a gente vai passar por isso e vamos superar, e seguramente a gente vai ficar bem para a próxima fase. E voltaremos todos mais fortes, né? Sem dúvida. Tá bom. Marcelo, muito obrigado aí. Muito obrigado por tudo e pela toda a atenção aí que você nos deu hoje. Eu agradeço, foi um prazer enorme. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.